Bom dia, meus amigos, a todos os inscritos aí no canal. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020. Vou dar continuidade ainda sobre a graça, né? Falando um pouquinho sobre a graça de Deus, a graça que transformou a minha vida, a graça que me deu sentido de vida, né? Eu busquei a minha vida inteira agradar a Deus dentro de uma igreja, dentro de um lugar no qual eu acreditava que pregava o amor de Deus, que iria me ensinar de Deus. E de certa forma, eles falavam de Deus, mas em tempo algum eu encontrei significado naquilo que eu era ensinado. Eles ensinavam a fé agressiva, a fé que derruba muralhas, a fé que te dá, a fé que te dá bens, que te dá coisas. Mas mesmo dentro dessa fé, chamada de fé inteligente por eles, eu nunca encontrei sentido na vida. Eu estava lá dentro, eu vivi, eu absorvi tudo que foi falado, eu vivi propósitos que eram ensinados. Então, e tudo aquilo ainda não fazia sentido. Antes que você diga que eu não tenho o Espírito Santo porque eu estava seguindo a homens, eu te falo, não era isso. Havia uma inquietação dentro de mim, assim como eu acredito que existe em boa parte de vocês que veem os meus vídeos e não se inscreve no meu canal, no canal que nós criamos. Por quê? Porque você vem, você até concorda comigo e ao mesmo tempo você permanece neste lugar, talvez por uma gratidão escrava, uma gratidão que te escraviza e não faz com que você tome a decisão correta e certa de sair deste lugar. Então, até mesmo aquilo que te aconteceu de bom, você é escravo deste milagre, você é escravo do sistema, por medo, talvez medo de que a situação que era ruim antes possa se retornar, e a gente não tem nenhuma garantia, até mesmo diante da palavra de Deus, de que nós não vamos mais ter problemas, ou melhor, nós não vamos mais passar privações. A Bíblia em tempo algum fala que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, que nós não vamos ter mais problemas. Pelo contrário, o verdadeiro Evangelho exige de nós renúncia e também perdas que muitas vezes nós não sabemos explicar. Mas ainda assim vale a pena, porque nós encontramos em Cristo Jesus significado para as nossas vidas, através da graça dele, que ressignificou toda a minha vida. Então, o apóstolo Pedro, diz que a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça que se transforma em diferentes ambientes, em diferentes pessoas, Então, a graça de Deus, ela não é algo que vai ser igual para todo mundo. Ela transforma o ser humano individualmente. Por isso multiforme, porque ela se transforma. E esse é o poder que o Evangelho deveria exercer em nós. Mudança de comportamento, mudança de caráter. E não mudança de vida financeira. E não status para que as pessoas vejam a materialidade desta fé prática. Não, isso aí pode ser que aconteça para alguns, mas não vai acontecer para todos. Pedro diz o seguinte, Pedro nos orienta que o sofrimento por causa do Evangelho é motivo de alegria, pois Deus nos abençoará. Esta é a verdadeira graça de Deus. Nós já recebemos essa graça quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como Salvador e Senhor. Ou seja, somente isso já nos bastaria. Se nós temos em Cristo nosso Senhor e Salvador, independente da situação que nós vivamos aqui nesta terra, seja ela de escassez, seja ela de perda, vale a pena, porque nós recebemos o maior dom de Deus,
que é a salvação pelo sacrifício dele, de Cristo na cruz. Hoje eu quero falar sobre o ladrão da cruz e sobre os ladrões nos púlpitos das igrejas brasileiras, essas que roubam das pessoas o acesso à verdadeira graça de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Eles colocam fardos pesados sobre as pessoas e exigem das pessoas aquilo que eles não fazem. Eles exigem das pessoas aquilo que eles não fazem, aquilo que eles não vivem. Então eu vou falar sobre graça, que nada mais é do que favor. Favor que eu não mereço, favor imerecido. No capítulo 23 do livro de Lucas, está falando da crucificação de Jesus. Eu vou pegar só um trecho e peço que você veja, leia, o antes, o depois, para você tirar uma conclusão dentro daquilo que a palavra de Deus quer dizer, não daquilo que eu estou querendo falar ou daquilo que você ouve na sua igreja, mas daquilo que a palavra de Deus vai falar com você através do Espírito Santo. Então, no capítulo 23, no verso 39, diz o seguinte: e um dos ladrões que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este está se referindo a Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perceba que Jesus, ele, diante daquele cenário onde havia um ladrão de um lado, um ladrão de outro, um ladrão indagando a Jesus se realmente ele era quem dizia ser, para que salvasse todo mundo, e o outro falou: olha, nem agora nessa situação, a gente pagando pelo nosso crime, você reconhece que você é mau? Este homem aí, se referindo a Jesus, não cometeu crime algum, mas nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. E ele se virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim. É curioso que para nós e para o religioso, principalmente aquele religioso que avalia a sua espiritualidade por aquilo que ele faz dentro dos templos, seja ofertando, dizimando, fazendo sacrifícios de tolo, essa é a verdade, fazendo sacrifício, participando de campanhas, e ele vê Jesus perdoando esse ladrão da cruz, e é inadmissível, porque o que aquele ladrão fez para merecer o perdão de Deus? O que aquele ladrão deu para receber essa dádiva que é a salvação? Então o religioso, ele não aceita isso. E aí essas igrejas neopentecostais, diretamente falando aqui da Universal, eles não pregam isso, primeiro, porque é muito simples. A graça é simples. A graça não tem mistério. É simples. É dar, é gratuito, é voluntário, não é forçado. E aí, o religioso, que são esses pseudos bispos e pastores, eles não aceitam. Eles querem tirar das pessoas aquilo que Deus não pediu, Jesus não exigiu. Então, eles precisam pedir sacrifícios, eles precisam pedir ofertas, eles precisam fazer você participar de campanhas absurdas, campanhas heréticas, cheias de heresias. Então, falar da graça para eles não pode, porque é simples e coloca todo mundo no mesmo nível. E aí Jesus vem e fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que a graça nos mostra? Que a fé
que aquele homem demonstrou, aquele ladrão, um dos ladrões, né? Para que fique bem claro. A fé daquele homem não nasceu naquele momento, eu acredito, tá? Aqui eu estou parafraseando. Muito provavelmente, esses dois ladrões, essas duas pessoas que estavam no momento ali de crucificação com Cristo, muito provavelmente, eles ouviram falar de Jesus, muito provavelmente, eles viram com seus olhos alguma situação na qual Jesus estava envolvido, seja na cura de alguém, seja falando do reino de Deus, porque Jesus se reunia as multidões e levava o reino de Deus. Muito provavelmente eles ouviram, viram, e no último instante de vida, que eles sabiam que iriam pagar com a vida, um deles falou: nós merecemos isso, nós merecemos. Mas ele não, ele é diferente. Ele não fez o que a gente fez. Talvez ele tenha puxado na memória algo que ele tenha escutado, visto, presenciado, o que foi um privilégio para ele, né? Mas que um desprezou, um falou: não, eu não quero. Se você é mesmo quem você diz ser, tira a gente daqui, arrogante, prepotente, exatamente como os bispos e pastores da Universal são, e alguns membros, por conta dessa arrogância deles, de se julgarem melhores, de serem melhores, de usarem fé inteligente, de achar que são crentes mais de fé, porque não vivem a vida daquele outro, de uma outra denominação, que é mais simples, que é mais humilde, que está contente e grato pela casinha que mora, pelo carrinho velho que dirige, mas com um coração muito grato a Deus. E aí esses arrogantes, esses bispos, pastores, e muitas vezes o membro, ele não tem gratidão no coração por aquilo que Deus deu a eles. Um carrinho um pouco melhor, não o carro velho que aquele crente de uma outra denominação tem, mas que é grato a Deus. Ele tem um carro melhor do que aquele crente, mas ele quer sempre algo mais, ele quer sempre algo melhor, ele quer o melhor carro, a melhor casa. Com isso, ele nunca tem um coração grato, um coração agradecido por aquilo que Deus deu a ele. Mas por que ele não tem? Mas por que ele busca isso? Por que ele é arrogante? Porque ele é ensinado desta forma. Porque ele é ensinado a ter o melhor dessa terra. Ele é ensinado que ele tem que sacrificar, que ele tem que dar para receber mais. Então, ele nunca está contente, ele nunca está satisfeito, ele nunca está preenchido. E eles utilizam ainda o discurso de que essa situação vai se resolver ou se normalizar, essa inquietação, a partir do momento do recebimento do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um produto que estivesse à disposição das campanhas da igreja. Da igreja não, da instituição. Então, ele acha que quando ele recebeu o Espírito Santo, que essa força que é vendida, esse poder sobrenatural, que agora a vida dele vai ser linda, maravilhosa, que ele vai ter problemas, mas ele vai ser bem sucedido, vai estar sempre com dinheiro. Como eu já vi muitos discursos pessoalmente, de que se a pessoa não tem dinheiro é porque não tem o Espírito Santo. Dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar quando você ouve uma situação dessa. Procura aí no Google, você que acha que eu estou inventando, um bispo lá no Templo de Salomão dizendo: você é pobre porque você não tem o Espírito Santo. Você não tem dinheiro porque você não tem o Espírito Santo. Ora, como se o Espírito Santo fosse um produto e estivesse à venda por algo que nós fizéssemos. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro do que é graça. Um ladrão que reconheceu Jesus como Filho de Deus e falou: Senhor, talvez, parafraseando ainda, eu mereço estar aqui. Ele não falou com essas palavras, mas certamente o coração dele, Jesus enxergou isso. Jesus, na sua forma de homem, mas sendo Deus,
conheci o coração daquele homem, que talvez o pedido é: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. O coração do homem dizia o seguinte: Senhor, eu mereço estar aqui. Eu fiz maldades, eu pratiquei o mal, eu prejudiquei pessoas, eu roubei, matei, fiz tudo que não prestava. Mas, Senhor, eu estou arrependido. Não por estar aqui nessa situação, porque o outro não se arrependeu, vocês lembram? Mas ele falou: mas lembra-te de mim, Senhor. Eu não mereço nada. Eu mereço isso aqui que está acontecendo comigo, mas lembra-te de mim. E Jesus vira para ele e fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sem campanha, sem dízimo, sem oferta, simplesmente com o coração quebrantado. Um coração quebrantado para quem estava diante dele, que era o próprio Cristo. O próprio Cristo, personificado ali, né, o Cordeiro de Deus, que estava sendo dado ao mundo. Desde que crescemos que ele seja realmente o Filho de Deus, nós também recebemos essa dádiva, a salvação, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. A graça, pessoal, ela não é barata. A graça, ela é imensurável, ela não tem preço. A graça é um dom, uma dádiva do próprio Deus, que nos dá gratuitamente. Imagina você pai, você mãe, você filho. Imagina a pessoa que você mais ama nesse mundo. Um bandido, um ladrão vem e faz as piores atrocidades com esta pessoa. Faz as piores atrocidades. E essa pessoa que você ama, ela morreu de uma forma que ninguém merece. Essa pessoa que fez essa maldade é pego e é levado diante de um juiz. Diante do juiz e diante da família ali que perdeu, você tem o juiz, você tem o juiz que vai dar a sentença, você tem um advogado, você tem um promotor, você tem pessoas que vai preparar aquele ambiente para julgar aquela pessoa pelo feito dela. O juiz, ele simplesmente anula qualquer sentença escolhida por aquelas pessoas, por aquele corpo de júri, e fala assim: ouvindo agora o relato dessa pessoa, realmente ele merece isso aí que ele fez. Ele merece pagar pelo que ele fez. Mas eu acredito que ele está arrependido do que ele fez. Eu acredito que ele está arrependido do que ele fez. E eu vou dar liberdade para ele, porque eu acredito que ele vai mudar. Esse juiz, ele faria isso se realmente ele conhecesse a intenção do coração, o que ele não pode. Ele não pode. Ele simplesmente acreditou naquilo que a pessoa falou, ou seja, aquele réu disse: estou arrependido de ter cometido este crime. E o juiz acreditou nele e falou: eu acredito nele e eu vou liberar ele. Para a família que perdeu o ente querido, aquela pessoa que ama, isso vai ser destrutivo. Isso vai ser perverso. É como se aquele juiz fosse um juiz mau. E aos nossos olhos, aos olhos humanos, é um juiz mau porque ele está liberando uma pessoa que teria que pagar pelo crime cometido. Mas o juiz resolveu absolver ele porque ouviu da boca dele que ele estava arrependido. Isso é graça. O juiz agiu de graça para com ele. Ah, mas ele não merece, ele merece. Pois é. Foi exatamente isso que Jesus fez naquela cruz. Foi exatamente isso que Jesus fez naquela cruz. A diferença é que naquela mesma noite o ladrão estava com Cristo no céu. E essa história aqui que eu estou ilustrando, o juiz está falando assim: ó, vai viver a sua vida, eu acredito na sua transformação, eu acredito no seu arrependimento. Vai e não erra mais não. E aquele homem que recebeu do juiz, ele pega aquela decisão do juiz e fala assim: caramba,
Ele me liberou, ele acreditou na minha palavra. E por uma gratidão, no voto de confiança que aquele juiz deu a ele, ele vai seguir um caminho diferente do que ele trilhou até ali. As pessoas vão julgar ele, as pessoas vão condenar ele. Passe o tempo que for. É isso que o pecado faz com a gente. O nosso pecado, o pecado que nós vivemos, boa parte da nossa vida, muitas vezes a acusação por parte dele vai nos acompanhar até o nosso fim. Mas lembre-se, quem tinha que te perdoar, já te perdoou. Ele já não leva mais em conta aquilo que você fez, desde que haja de verdade, de fato, arrependimento. As pessoas não vão entender isso. As pessoas vão falar, agora fez tudo isso de errado, agora virou crente, agora se converteu. Procure viver uma vida reta. Vá até eles, vá até quem você tem que ir, peça perdão, se reconcilie com quem você tem que se reconciliar, peça perdão e procure viver uma vida reta com Deus. Reta, retidão. Vá viver sua vida, vá mostrar o amor e a graça de Deus, que é isso que Ele quer da gente. Que a gente mostre o amor de Deus, que a gente mostre essa graça que nos alcançou, que nos deu sentido e significado de vida. E não você buscar esse Deus utilitário que é vendido, o Deus que você consegue surpreender com a sua fé, colocando algo ou alguma coisa dentro de um envelope sobre esse altar de pedra. Quando Jesus perdoou aquele ladrão e disse que ele estaria com ele ainda hoje no paraíso, alguns minutos, sei lá, depois, o véu do templo se rasgou, nos dando acesso diretamente a Deus. Hoje, estarmos reunidos numa instituição, uma igreja, com CNPJ física, ela nada mais é para nós nos relacionarmos, um ajuntamento para estudarmos, para ouvirmos da palavra de Deus e não participarmos de campanhas absurdas e não vivermos com todo o vento de doutrina sendo levado para todos os lados com essas ideias absurdas desses falsos mestres. Então, mais uma vez aqui, pessoal, uma palavra e que você possa refletir sobre aquilo que estamos trazendo. Que Deus abençoe a cada um. Se você puder, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí nessa missão de levar a verdade do reino de Deus, a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.